Essa é uma demonstração do uso do Simulex. Inicialmente, vamos criar um novo usuário. Clica em Cadastre-se agora. Informa o nome. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inicialmente, o Simulex vai pedir que você crie um programa de estudos. Então, vou selecionar aqui Direito Administrativo. Vou escolher Poderes Administrativos, Poderes de Deveres, Bens Públicos. E Português. Português, vou escolher acentuação gráfica, crase, emprego do que, emprego do se, pronomes. Ok. Então agora, se eu clicar aqui em disciplinas, eu vejo que eu tenho duas disciplinas de interesse e escolher iniciar um simulado de português. Inicialmente vou selecionar todos os assuntos e começar um simulado. Vou clicar em alguma alternativa. Então, eu cliquei na alternativa correta. E aqui o relatório identifica que essa pergunta é do assunto acento diferencial. E eu resolvi uma questão e tive um ponto. Ok, vamos avançar. Eu vou clicar a esmo aqui para poder gerar a informação no relatório. Daqui a pouco analisar o relatório. Ok, assim não vou lá, hífen. Então, veja só, o que acontece? Essa pergunta, ela é de acentuação gráfica, está dentro das regras de paroxítonas, regras terminadas em RxNOL. Ele me mostra que eu respondi duas perguntas dessa regra e eu tenho um ponto. Então, primeiro detalhe, por que eu resolvi duas questões desse assunto e nenhuma dos demais assuntos ainda? O Simulex, nessa modalidade de simulado, as perguntas não são aleatórias. É exatamente o detalhe onde o Simulex se diferencia dos demais. Ele traça o melhor caminho de aprendizado, baseado em regras estatísticas do banco de dados, do uso do banco de dados pelos demais usuários e pela distribuição de assuntos dentro do banco de dados. Então ele usa várias regras para descobrir qual é o melhor assunto a ser tratado, a ser abordado primeiro. Então ele viu que era mais importante essas regras e eu preciso ter pontuação nessas regras antes de avançar para as demais regras. Então, vou fazer mais uma pergunta. Outro detalhe aqui antes de avançar. Eu vejo aqui em cima que eu respondi duas perguntas, aqui é apenas um resumo, né? E eu tenho pontuação 1, e isso aqui que é o interessante. É o nível de aprendizado. Então, nessa regra, eu estou no nível de aprendizado como aprendiz. E o nível geral desse assunto, o grau de conhecimento geral, ainda está em análise, porque eu tenho vários assuntos que não foram verificados. Então, apenas quando o Simulex verificar esses demais assuntos, ele vai poder calcular em que grau eu estou dentro de acentuação gráfica. E para ele calcular esse grau de português, grau de conhecimento de português, ele vai necessitar conhecer o grau de aprendizado de todos os assuntos que foram selecionados no edital. Então veja, acentuação gráfica, ele está em análise, emprego do que está em análise. Esses demais aqui, não verificado, não foi feita nenhuma questão ainda. E aqui a distribuição, 60% não verificado, 40% em análise. Então, continuando o simulado. Uma questão de emprego do que. Eu resolvi duas questões e errei as duas. Então, meu nível no emprego do que é um nível 0. Eu sou ignorante nesse assunto. Não consigo acertar nenhuma questão. Vamos avançar. Então, agora eu vejo que emprego do que
já foi classificado como ignorante, pronomes também. Emprego do se foi resolvida apenas uma questão, que não é suficiente para analisar. Então vou voltar. Agora eu vou trapacear. Vou ligar aqui em cima o modo teste, que ele serve apenas para explicação do programa. Ele me mostra, antes de eu resolver a questão, qual que é o gabarito correto. Então eu vou começar a acertar as questões. Porque fazendo isso, a cada questão que eu resolvo, ele recalcula a importância do assunto. Um assunto que eu estou acertando, que eu tenho um bom desempenho, ele vai ser menos importante do que os assuntos que eu não tenho desempenho. Então agora eu posso até ligar. Veja, com isso ele tirou os assuntos que eu fui acertando da frente e começou a dar importância para os demais. Agora eu vou até ligar a acentuação gráfica para mostrar outro detalhe. Então, veja, ele acha que a acentuação gráfica é muito importante e eu tenho um desempenho ainda em análise. Então, ele acha importante analisar toda a acentuação gráfica antes de ficar avançando para outro assunto. Então, isso é bom para demonstrar como é que ele faz essa distribuição. Eu vou marcar sempre a resposta correta e vou verificar que ele distribui as questões, ele seleciona a próxima questão de forma que ele consiga equilibrar a pontuação. De forma que eu consigo ter uma evolução equilibrada em todos os detalhes daquele conhecimento. Veja que mesmo os conhecimentos que estão em subpastas são corretamente selecionados para que a distribuição seja equilibrada. Veja o que acontece nessa pasta. Paroxítona estava dividido em 3 assuntos: conceito do que é paroxítona e 2 regras. Ele me perguntou de forma distribuída até que o desvio padrão dentro dessa pasta fosse 0. Até que todas as pontuações dentro dessa pasta, mesmo que essa daqui ele tenha que ter perguntado 2 vezes. Então, por aqui eu já vejo que a próxima questão possivelmente vai ser dessa regra, que ela nunca foi perguntada e eu não tenho nota. Tá? Ok, pronto. Com isso, eu vejo aqui que ele equilibrou toda a pontuação. Todas as pastas estão com desvio padrão 0, então isso me mostra que internamente elas não têm diferenciação, todas estão com a mesma nota. Só nesse momento que ele vai avançar para a pontuação 2. Só nesse momento eu vejo que agora eu tenho pontuação 2, causando agora uma variação no desvio padrão. Então, o que o sistema vai fazer é distribuir agora as perguntas de acordo com o grau de importância de cada regra, de forma que todas evoluam para a pontuação 2, antes de que alguma aqui evolua para a pontuação 3. E quando eu conseguir evoluir aqui para a pontuação 2 todas as questões, ele vai começar a me perguntar de outro assunto. Possivelmente porque os outros assuntos já têm pontuação acima de 1. E o que acontece se eu errar uma questão? Eu vou errar a questão. Isso faz com que a minha pontuação abaixe. Vou errar mais algumas. Então, eu consigo perceber agora, deixa eu errar mais uma aqui para olhar o gráfico. Veja, então agora eu tenho, o meu aprendizado caiu, né? Eu me tornei leigo, eu era aprendiz, agora me tornei leigo, porque eu demonstrei que eu não estou tão bem assim na matéria. E agora, naturalmente, ele vai distribuir as questões de forma que ele consiga equilibrar essas falhas, equilibrar essas dificuldades que eu estou tendo. Então, se eu começar a acertar novamente, eu vou ver que ele equilibra. Em pouco tempo ele vai resolver aqueles itens. Então, veja, não acentuadas, ele estava com 0, agora está com 1. Daqui a pouco todas as questões voltam a ter a mesma pontuação. Eu vou evoluir todas elas para
para 2. Olha, quase todas elas têm 2. Essa aqui, então, o desvio padrão está todo zero, então acho que a próxima questão é acento diferencial. Pronto, acento diferencial, ok. Todas as regras têm 2 pontos. E agora, uma vez que todas as regras tinham 2 pontos, ele me fez uma pergunta de outro assunto que tinha uma pontuação menor que 2, de forma que ele consiga equilibrar, o conhecimento. Todo conhecimento vai evoluir. Agora ele voltou para a acentuação gráfica, possivelmente os outros assuntos já têm 2. Então, vou fazer novamente aqui, respondendo corretamente, até evoluir a acentuação gráfica para 3 pontos. Vamos ver, o desvio padrão está todo zero. Pronto, então todo o assunto está com 3 pontos, eu consigo ver aqui em cima que a pontuação geral de acentuação gráfica é 3. Ele me mostra que o meu grau de aprendizado, grau de conhecimento em acentuação gráfica agora é bacharel. Nesse assunto, acento diferencial, ele considera que eu estou melhor, eu tenho já um desempenho mestre, ok? Vamos ver como é que está os outros assuntos da disciplina. Como eu liguei o modo de teste, estou apenas acertando, rapidamente eu estou evoluindo todos os assuntos. Então, emprego de quê? Eu vejo que é o que eu tenho o menor grau de conhecimento. Tenho esses 2 assuntos aqui que eu tenho um grau intermediário, e esses outros 2 assuntos eu tenho um grau mestre. Eu tenho aqui a distribuição, e aqui eu vejo que o Simulex ele vai tentar agora fazer com que eu evolua no emprego do quê? Se eu continuar um simulado, ele vai fazer com que eu evolua primeiro esse nível aprendiz até o nível bacharel e depois evolua o nível bacharel para que todo o conhecimento tenha nível mestre. Então, vamos continuar. Então, veja, emprego do quê? Se eu voltar aqui, agora mais equilibrado. Então, é isso que o Simulex faz. Ele distribui as questões de forma que o usuário evolua no conhecimento de maneira bastante uniforme. Ele faz com que os assuntos que o usuário já domina sejam ignorados, porque você já conhece aquele assunto, você não precisa ser estimulado naquele assunto com tanta frequência quanto um assunto que você tem dificuldade.